Hello, my dear student. How are you? Espero que todos vocês estejam bem, né? Estejam aí estudando em casa. E estou passando aqui hoje para fazermos uma pequena revisão daquilo que nós estudamos nesse semestre, né? 2021. Para que na próxima aula a gente possa fazer uma pequena avaliação para verificarmos o que você aprendeu durante esse percurso. Então, como nós já estudamos bastante em aulas anteriores, eu vou estar aqui apenas relembrando alguns dos conteúdos que nós estudamos. O primeiro conteúdo que nós estudamos nesse semestre 2021 foi o verbo be, né, no passado. Ele conjugado no passado, que a gente já viu. No presente ele fica I am, you are, he, she, it is, we and they are, né? Agora, no passado, ao invés dele ficar am, are, is e are, ele vai receber apenas duas denominações. Was, né, para os pronomes singulares, were para os pronomes plurais. Por exemplo, I was school, eu fui à escola. You were school, vocês foram à escola, né? E se eu quiser negar, basta também, como no presente, colocar o not na frente de I was not. Na forma contracta, was, wasn't, weren't, né? Se eu quero fazer uma pergunta, eu coloco esse verbo was ou were conjugado na forma do passado no início da frase, tá certo? Was you at school? Were you at school? Vocês foram à escola, né? É simples assim. Nós vimos também, além desse tempo verbal, nós vimos palavras relacionadas, né, que a gente vê na internet. Vimos o verbo modal can, que é o verbo que quer dizer poder ou fazer, né, no português. Quando eu também quero falar de alguma habilidade que eu tenho, eu uso o verbo can, por exemplo. I can speak English. Eu sei falar inglês. Agora, se eu quiser falar que eu não sei, basta também eu acrescentar um not. Como ele é um verbo modal, ele é um verbo independente, ele não vai precisar de nenhum outro auxiliar. Apenas o not. I cannot speak English. Eu não sei falar inglês. Ou eu não posso falar inglês. E se eu quero fazer uma pergunta, é como o verbo be. Eu pego o verbo modal can, coloco no início da frase e aí o restante da frase. Can I speak English? Ou can you speak English? Você sabe falar inglês, né? Se você sabe, você fala yes, I can. Se você não sabe, no, I can't ou I cannot. Ok? Vimos também aí o how many, né? O how many quando antes de substantivos contáveis, e o how much antes de substantivos incontáveis. Vimos a parts of the house, partes de uma casa, bedroom, né, que é quarto, bathroom, banheiro, kitchen, cozinha, remember? Garage, dining room, sala de jantar. Vimos os adverb of frequency, advérbio de frequência, que vai indicar com que frequência eu faço determinada ação. Always, sempre. Never, nunca. Usually, geralmente, normalmente e assim sucessivamente. Nós vimos também aí um outro tempo verbal chamado de simple present, que é o verbo conjugado no presente, né? Ele recebe alguma alteração quando o sujeito é o she, o he ou o it, remember? Isso na forma afirmativa. Na forma negativa, eu vou precisar de um auxiliar, que é o do mais not don't, ou does mais not doesn't.
I don't play soccer. Eu não jogo futebol. Se eu quero falar, e agora, né? Quando o verbo está conjugado no simple present, eu não posso usar o verbo be. Eu tenho que usar um auxiliar, que vai ser o do, mais not, don't. Se fosse no caso o pronome she, o he ou it, ela não joga futebol, seria she doesn't play soccer. Ela não joga futebol, né? E se eu quero fazer uma pergunta, eu tenho que colocar para o I, o you, o we and they, na frente desses pronomes, o auxiliar do. E na frente do she, o he e o it, does. Ok? Nós vimos também as prepositions of time, as preposições de tempo, né, que indica tempo, when, at, one. Vimos também o past continuous, né, que é o verbo, também o verbo be no passado, indicando algo que ainda não terminou de acontecer, como por exemplo, I was playing soccer. Eu fui, né, eu fui jogar futebol. E assim sucessivamente. Ok? Então, see you. Take care.